Gostaria então de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 24. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Enquanto você abre aí na sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, essa mensagem Deus começou a falar em um domingo aqui, em uma das escalas aqui servindo a nossa casa. Eu estava no meio do louvor e o Espírito Santo começou a falar algumas coisas no meu coração. E normalmente a gente é acostumado a falar assim, puxa Deus, muitas vezes a gente perde esse momento em que Deus está falando, mas naquele dia foi diferente. Eu peguei as notas, peguei o do meu celular e comecei a escrever tudo que o Espírito Santo estava falando, escrever, e parece que por um momento Deus tinha me tirado desse lugar. Foi uma experiência muito doida e eu já imaginava eu já sabia já que dia 13 eu ia ministrar, mas eu ainda não tinha a palavra que Deus tinha para nós, para mim, ministrar para vocês nessa noite. E foi nesse dia que Deus começou a falar ao meu coração, e o tema da mensagem de hoje é Partidos para a Plenitude. Quem achou aí Lucas capítulo 24, versículo 13 diz amém? Quem não achou aí, acompanha comigo, ou então no seu irmão que está ao seu lado. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam com que impedidos de conhecê-los. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo fosse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu-lhes e deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Eu gosto muito desse texto no caminho de Emaús, e essa história tem uma música muito conhecida do Morada, que fala a respeito dela, porque esses 2 homens que é registrado nesse caminho, eles, apesar de conhecerem Jesus, eles participaram da vida de Jesus, eles eram testemunhas do relato dos milagres e das maravilhas de Jesus, eles viram Jesus operando, muitos deles, eles sabiam a respeito uma parte das profecias que era falada, mas eles não reconheceram Jesus quando Jesus se juntou perante eles aos caminhos. E quando a gente acompanha na Bíblia e a gente vai lendo esse capítulo 24 de Lucas, a gente consegue ver que o ponto aonde os olhos deles foram abertos foi no momento da ceia. Foi quando Jesus sentou junto com eles, foi quando Jesus partiu o pão.
o partir, ele vai muito mais além do conhecimento. Ele vai muito mais além. O partir é a revelação daquilo que Deus tem para nós. Quando a gente olha Deus na sua grandeza, na sua plenitude, a gente vê que Ele é um Senhor completo. E todos nós somos criados à imagem desse Deus. Quando Deus, lá no Éden, criou Adão, Ele criou Adão à sua imagem e semelhança, e todos nós somos a descendência de Adão, todos nós viemos a partir de Adão. Nós acreditamos que, assim como Noé, que foi um divisor de águas dentro de tudo que aconteceu, assim como Jesus, todos eles fazem parte da nossa descendência. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entendemos e se filiamos a esse Deus que é eterno e que é pleno. Em João 10:10, a Bíblia fala a respeito desse Deus que ressalta que Ele veio para não somente esboçar a sua plenitude, mas fazer com que eu e você tivéssemos vida em abundância. Então entendemos que esse Deus que é pleno, o propósito dele ter nos criado era para que eu e você pudéssemos usufruir dessa plenitude, usufruir desse ser completo. Mas agora eu te pergunto, você, olhando para tudo que o cenário atual da sua vida que você se encontra, tem tido uma vida em plenitude? Tem tido uma vida que é completa? Quando a gente começa a conversar sobre plenitude e a gente vai mais a fundo a respeito do que é a palavra, e a plenitude muitas vezes ela pode ser confundida como alguém que tem muito, mas a gente começa a entender que a plenitude e uma vida em plenitude em Deus não diz a respeito de quanto tem sobrado da sua vida, não diz a respeito das suas finanças, não diz a respeito da sua saúde, não diz a respeito, nunca está relacionado com o cenário atual de vida que você tem vivido. Quando a gente vê uma vida sem plenitude, a gente entende que é uma vida ela é uma vida sem faltas de nada. E é muito engraçado porque tem muitas pessoas que elas continuam lutando contra o pecado. E está certo você lutar contra o pecado. O problema é quais ferramentas você tem usado para lutar contra o pecado. Porque se Deus ele não preencheu esse vazio dentro do seu coração, você pode tentar preencher com as outras coisas. Aí você vai tentar preencher o vazio que é de Deus, o vazio da solidão dentro do seu coração com outra coisa que não é Deus. E aí você inicia um relacionamento. Aí dentro desse relacionamento você se sente amado, você se sente desejado, até que um certo dia essa pessoa acaba machucando você. E aí a sua plenitude vai embora, porque ela não foi construída sobre Deus. E aí você sente que agora o que falta para você é algo financeiramente, pelo seu contexto de família, você ter nascido num lar não tão avantajado, você ter nascido em um cenário de vida que os seus pais não foram prósperos e você corre atrás da prosperidade com todas as suas forças, se dedicando ao máximo para conquistar o máximo de bens que você pode conquistar. Porém, um dia, você se depara cheio de riquezas, mas com depressão. Ou então, esse é um ciclo repetido que acontece em todos nós quando nós tentamos preencher um espaço que não é de Deus. O pecado na nossa vida, ele tem vários significados que falam a respeito sobre o pecado, sobre você errar o alvo, sobre você não escolher Jesus, mas uma das melhores definições que eu gosto sobre o pecado, que o pecado é a consumação da falta. Porque te falta algo, você peca. Você tenta enquadrar o lugar, você tenta fazer com que o espaço que existe vazio dentro do teu coração, outra coisa a não ser Deus caiba dentro desse espaço. Você tenta se tornar pleno nas coisas que elas são palpáveis, nas coisas dessa terra e deste mundo. Mas aí, chega um belo dia que aquele relacionamento, ele não é o ideal, não é a maneira que você imaginava. Eu gosto muito, e no livro da Lenara ela representa muito bem isso. No livro dela, primeiro o escudo, depois o buquê. E dentro do livro dela, e num podcast que ela estava tendo com o Jonathan Leone, ela fala que muitas jovens, adolescentes e até jovens mais velhas, ela traz a problemática sobre que, como assim, cada vez mais as mulheres mais novas têm se apaixonado e se perdido amorosamente por meninos.
E cada vez mais isso tem sido mais precoce. Porém, não somente com as meninas mais novas, isso acontece com várias mulheres ela não ama aquela pessoa, ela não ama o namorado dela, ela não ama aquele noivo, ou então, ela não ama aquele seu parceiro, ela não ama aquele amigo, mas ela tem amado a idealização, ela tem amado o sentimento de ser amada, porque dentro dela faltou uma paternidade efetiva que pôde afirmar ela. Ela não ama o sentimento de ser amada, porque se a gente for trazer o amor, e o amor pleno, e o amor perfeito que Jesus nos trouxe, é o amor sacrificial. Então, como alguém que sacrifica, como alguém pode amar alguém sem entender o que é sacrifício por aquela pessoa? Na verdade, o que ela está amando não é aquilo que Deus tem construído, porque Deus muitas vezes não está dentro daquele relacionamento. Ela idealizou um menino, ela idealizou uma pessoa que é de Deus para a vida dela, e ela ama essa idealização. Lhe falta algo para ela, falta uma afirmação para ela, faltou uma identidade sendo bem reafirmada, faltou ela conhecer a Deus verdadeiramente, e aí ela acaba encontrando qualquer pessoa e colocando nesse espaço. Porém, isso não é frutífero, isso não prospera, isso não vai para frente. E o ser partido está totalmente relacionado a isso. Porque parece ser o paradoxo, mas quando os discípulos conseguiram enxergar Jesus, não foi quando Jesus estava profetizando e relembrando eles todas as profecias, não foi quando Jesus se apresentou para eles e trouxe uma mensagem sobre ser inteiro, mas foi quando Jesus, no momento da ceia, assentado com eles, se partiu. E a plenitude, que é algo ser completo, a gente acha que é uma vida de somatórias dentro das nossas vidas. Quando nós vamos na matemática do reino e do evangelho de Deus, entender que isso não é uma somatória, mas que isso é uma divisão, é ser partido, ser dividido. Quando eu vejo pessoas que estão sendo partidas, eu consigo ver a imagem de Cristo na vida delas. Eu não sei quantos de vocês aqui já conheceram a história dos morávios, que são aqueles homens que se venderam como escravos para poder divulgar o reino de Deus em um povo que não conhecia a Deus. Olha que exemplo de ser partido. Na vida deles eu consigo ver Cristo. A gente tem várias pessoas aqui na nossa igreja que já foram partidas. O que é o livro A Cultura do Jejum, do pastor Santos Subirá, que hoje nos inspira para ser um modelo para a nossa igreja. Que isso nos trouxe como base de fundamento e conhecimento. Hoje estamos toda a igreja em consagração até o dia 10 de outubro. Olha que graça isso. Eu nunca tinha visto em toda a minha história uma igreja se dedicar, mas eu tenho certeza, e se vocês já acompanharam o seminário dele, A Cultura do Jejum, ele foi partido para chegar nesse lugar, para ter esse nível de revelação e entendimento. Quando nós estamos caminhando com Deus, quando nós decidimos aceitar Jesus e viver uma vida com Deus, a gente acaba se iludindo, porque por falta de discernimento, achamos que Jesus, ele tem o compromisso com resolver os nossos problemas. E esse é um erro que eu e você caímos, e caímos muito. Vou dizer uma coisa para você: Jesus, ele não tem compromisso com resolver os seus problemas. Jesus não veio ao mundo para resolver o seu emprego. Jesus não veio ao mundo para resolver o seu relacionamento com o seu irmão. Jesus não veio ao mundo para resolver as nossas carências e pendências. E aí, quando a gente ouve isso, a gente começa a entrar em choque, literalmente, porque como assim? Como que ele se refere como um pai perfeito? Como ele se refere como um pai bom? Mas todas essas minhas necessidades, as minhas carências, tudo aquilo que eu tenho sentido falta, ele não veio para resolver. Porque a verdade é que Jesus veio até essa terra para que eu e você fôssemos partidos. O compromisso dele não é resolver nossos problemas, o compromisso dele é que através dos nossos problemas, eu e você, se tornemos a imagem de Cristo. E é por isso que Jesus veio até a terra.
A gente acaba idealizando esse Deus que ele sim é um pai que nos protege de todas as coisas, é um Deus super protetor, é um Deus que cuida de nós quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, eu tenho certeza disso. Mas muitas adversidades ele permite nas nossas vidas, para que eu e você sejamos partidos, para que Cristo, aquele Cristo que hoje cantamos, aquele Cristo que nós celebramos e aquele Cristo que nós vivemos, venha a ser revelado através das nossas vidas. Esse é o propósito de todas as coisas. Eu lembro que, ainda quando, foi uma das primeiras vezes que eu estava dando banho na Olivia, e para quem não conhece, a Olivia é minha filha, ela fez 6 meses ontem, e é muito gostoso, tem sido muito gostoso vivenciar tudo isso, mas eu lembro que uma das primeiras coisas que eu estava no banho, dando banho nela, e estava orando pela vida dela e falando assim, filha, e uma conversa junto com uma oração, junto com uma meditação, junto com o Espírito Santo, falando assim, filha, eu vou proteger você de todas as coisas. Eu vou ser um pai tão santo que o seu primeiro namorado eu vou crucificar para Deus. Não, tô brincando. Eu não estava orando desse jeito. Mas eu estava ali naquele momento orando pela vida dela e falando assim, filha, eu vou te proteger de tudo. E aí o Espírito Santo falou e sussurrou meu coração, mas eu vou protegê-la de tudo? Como se fosse uma pergunta. Perguntando para mim se aquilo que eu iria fazer seria a mesma coisa que Deus fizesse. E aí eu comecei a falar assim, puxa. Logo fiz um paralelo a todo o nosso testemunho de ter tido a Olivia, e foi um testemunho de ser partido, que eu já compartilhei aqui outra vez com vocês. Porque a verdade é que Deus, Ele vai nos cuidar e vai nos proteger de todas as coisas. Quando alguma adversidade tem acontecido em nós, em nossas vidas, não foi a falta de Deus, mas foi a permissão de Deus para que a identidade dele seja cravada em nossos corações. Quando a gente olha para isso, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa agora a se comportar totalmente diferente com os desertos e com as tempestades que têm acontecido na nossa vida. Nós não olhamos mais por aquela situação da nossa faculdade, nós não olhamos mais pelaquela situação familiar juntamente como algo difícil, ou como algo que e com certeza, aqui eu não estou descartando a parte que o diabo usa muitas vezes, né, adversidades para tentar nos atacar, para nos tocar, isso é real, isso existe, isso é verdadeiro, mas se estamos debaixo na plenitude de Deus e do propósito deles, e essas coisas têm nos tocado, não é para nos tirar do caminho, não é que Deus está fazendo um teste de força, não, até onde ele aguenta, não, Deus sabe qual é o nosso limite, mas Deus tem forçado, assim como um pão que para ser partido necessita de força, Deus tem tentado fazer com que o nosso coração, com que dentro de nós sejamos partidos, para que aí sim, a identidade de Cristo, para que sim, o caráter de Cristo seja revelado através de nossas vidas. O pão, ele precisa ser partido. E o pão ali do vídeo do Rafa, não sei se vocês viram, mas ele estava um pouco, a gente deu uma ajeitadinha para facilitar essa parte de ser partido. Porque esse é o propósito de Deus para nossas vidas. O partir, ele é um ciclo contínuo de Deus em nós. Não vai ser uma vez que você vai ser partido. E essa vez que você está sendo partido não vai ser a última. Porque o partido, ele é a revelação daquilo que Deus é. Nós podemos ter o conhecimento, mas o conhecimento ele não vai ser suficiente. Nós podemos fazer, mas o fazer não vai ser suficiente. O que Deus quer quando Ele nos parte é que nós sejamos, que eu e você fazer, em medida de conhecimento, entre conhecer e fazer, é o ser que Ele tem focado em nosso coração. É como se fosse uma somatória. O conhecimento não é uma equação que vai ser igual à plenitude de Cristo, e nem somente o fazer sozinho. O conhecer mais o fazer vai chegar na estatura de ser, e ser é o que Deus quer que eu e você podemos vivenciar dele. Ser é o que Deus quer que eu e você, é que Deus quer partir em nós para que nós venhamos revelar. Porque você conhecer todo o Evangelho
não vai te fazer um cristão. Você fazer boas obras, elas não vão te salvar. Pela adoção de Deus, quando Jesus morreu na cruz e se entregou, Ele gerou o caminho, mas eu e você precisamos decidir esse caminho, decidir 100% esse caminho. E eu tenho certeza que muitos de vocês, e tem a galera aqui do Alcance Esportes da igreja, que tem jogado algumas vezes lá no nosso Discord, e volta e meia, quando eu estou tendo alguma reunião de negócios, que eu não sei todo mundo que entrou ali na reunião, ou então quando eu estou em algum treinamento que é online, e eu não tenho a oportunidade de primeiro conhecer as pessoas, aí sempre tem um momento no final desses treinamentos que tem a perguntas e respostas, ou tem uma parte de perguntas que abre o microfone e todo mundo pode falar. E nesses momentos é muito engraçado, porque você começa a conhecer da onde que as pessoas são. E muitos deles são treinamentos com relação a essa parte de igreja, ou até mesmo a parte de gestão. E quando abre um microfone e um carioca fala, meu irmão, não tem como você não saber que é um carioca falando. Ou então quando é um curitibano, não tem como você não identificar o curitibano. Soltou um piá, você já sabe que ele é do Paraná. E aí, de acordo com o nível de puxada de R e de finalização de E, você consegue saber de onde é a região dele. Por quê? Porque o curitibano, por ele ter nascido e ser presente daquele lugar, não tem como ele esconder quem ele é. Agora, não deveria ser a mesma coisa? Não deveria ser um hábito sermos reconhecidos como os filhos de Deus? Porque o pacote da filiação, o caminho da filiação, ele automaticamente vem com o ser. E ser filho de Deus é muito mais do que você simplesmente ter um livro do Luciano Subirá, ou então uma Bíblia na sua bancada do seu trabalho. É muito mais do perfil do seu Instagram, está lá o nome da igreja que você frequenta. É muito mais que um stories em um culto. É muito mais do que uma foto com café e uma Bíblia e a musiquinha Eu te entrego o meu dia. É muito mais do que isso. Ser filho de Deus está totalmente relacionado ao que nós fazemos e ao que nós conhecemos. Porque se o fazemos e o conhecemos, eles não conseguem ser sólidos por si só. Mas ser, ele vai expressar essas duas coisas. Eu não sei quantos já tiveram, é muito engraçado, porque nós cristãos, muitas vezes muitas vezes a gente confunde boas pessoas com cristãos. E não que o cristão não seja uma boa pessoa, mas toda pessoa boa talvez não seja um cristão. E aqui o pessoa boa, eu estou se referindo a uma pessoa com princípios, a uma pessoa com caráter certo, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Eu tenho um grande exemplo disso na minha vida, que é o meu avô, vô Laurindo. Pensa num homem íntegro. Pensa num homem íntegro. Eu acho que vocês já ouviram um pouco do testemunho dos meus pais, mas quando meu pai engravidou minha mãe, eles eram ainda namorados, e o meu pai chegou para o meu avô e falou assim, olha, eu vou assumir, o filho vai ser meu, mas eu não vou casar com a Adriana. Meu avô só não bateu no meu pai, mas falou, que desonra que você vai fazer para a nossa família. Um homem de caráter, um homem íntegro. Meu pai casou por livre e espontânea pressão. Graças a Deus, Deus entrou na vida dos meus pais ainda e na minha vida ainda muito cedo e transformou tudo aquilo que ele estava fazendo. Porque muitas vezes somos confundidos como homens bons, como homens íntegros. Porque a integridade faz parte do pacote de ser um cristão, mas ela não é o fim de todas as coisas. Você sabe quando eu reconheço um cristão? Quando ele permanece fiel em meio à tribulação. Aí difere homens íntegros. Porque a integridade, ela tem um certo nível. E um certo nível de integridade, quando o poder vem, talvez perca esse coração íntegro. Mas quando eu vejo alguém dentro do meu ambiente, ou então dentro da minha rotina, sendo alegre verdadeiramente, passando pela necessidade,
Aí eu reconheço, ele tem alguma coisa que eu acho que eu sei que ele tem. E assim deveria sermos nós. Independente do dia que você está vivendo, o seu humor ele não pode definir a sua rotina. O seu humor não pode definir o seu dia. Se nós temos Cristo ressurreto que morreu por nós, que notícia pior que é? Que notícia pior que é? Que notícia não, pior não, né? Essa notícia é melhor. Mas que notícia pode fazer com que essa não seja a melhor notícia do seu dia? Não existe nada que pode nos abalar e pode interferir. Por quê? Porque o ser ele está muito mais completo. E o partir, ele é o catalisador para que esse ser venha acontecer. O partir é o catalisador para que eu e você venhamos ser parecidos com Cristo. O plano da salvação em nossas vidas é muito mais complexo do que somente fazer uma oração e aceitar Jesus. Esse é o dia 1. O dia que você aceitou Jesus, o dia que você reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, é o dia 1 da sua vida. E para a gente entender um pouco mais sobre essa parte da plenitude, por que então eu tenho que ser pleno? Ou o que é ser pleno? Eu gostaria que vocês abrissem o seu texto a partir de Efésios 4. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Já que eu e você já entendemos que esse Deus que nos criou é pleno e nos desejou ter uma vida em abundância, uma vida em plenitude, em João 10,10 fala um pouco mais disso. O que é então ser pleno? E em Efésios 4,13 vai dizer a respeito de, eu gosto de trazer como uma somatória. Eu gosto um pouco de números, tá? Então vocês vão ver várias referências com relação a números. Vocês vão ver em Efésios 4,13 uma somatória a respeito da plenitude. E, na verdade, vamos começar a ler a partir do versículo 12. Efésios 4, versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pelas espertezas de homem que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Eu amo esse texto de Efésios 4,13, porque aqui Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, e contextualizando um pouco dessa carta para a igreja de Éfeso, ela é muito engraçada, porque a igreja de Éfeso parece um pouco do cenário atual que estamos vivendo. A igreja de Éfeso era uma cidade muito importante naquela época, porque era uma cidade muito rica. Porém, na igreja de Éfeso estavam se convertendo judeus, gentios, publicanos, tudo quanto é tipo de gente, estavam indo para a igreja de Éfeso, tudo quanto é tipo de classe social, tudo quanto é tipo de bens financeiros. Mas Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, ele aponta que a plenitude de Cristo, para todos esses tipos de classe, ela é alcançada através da unidade de fé, mais o conhecimento do Filho, mais a maturidade. Aí sim resulta na plenitude de Cristo. E eu acho muito engraçado isso, porque essa parte da unidade de fé, ela vai sempre apontar para o nosso coração com relação de como temos sido igreja. Como você tem sido uma parte desse corpo de Cristo. Você talvez não consiga se identificar como pé, cabeça, mão, mas a parte que Deus te designou, o propósito que Deus deu para a sua vida, como você tem exercido isso? Para expressar mais ou menos o que é unidade de fé, eu imagino a igreja de Éfeso como os dias atuais que estamos vivendo hoje. E aqui,
no meio desse auditório, eu consigo ver várias pessoas que são uma parte desse corpo. Eu consigo ver aqui o grupo dos empresários, eu consigo ver aqui o grupo dos CLTs, eu consigo ver aqui o grupo da galera de TI, a galera de exatas, os professores, a galera de química, a galera das artes. E para exemplificar essa unidade de fé, eu imagino que uma igreja, para ela alcançar a plenitude de Cristo, eu e você, para alcançar a plenitude de Cristo, a gente precisa de todos esses membros em conjunta união. Eu, por muito tempo, por amar e tudo colabora, né, para você ser específico em algo dentro do seu ensino médio e depois na sua faculdade. Porque eu tenho certeza que a galera de humanas, quando entra numa faculdade, a última coisa que ela quer ver é uma planilha de Excel. Tenho certeza disso. Da mesma maneira como eu entrei na faculdade de engenharia e a última coisa que eu queria ver, mas foi a primeira matéria, foi produção textual. Falei, nossa, que alegria. Estudei 1000 anos no Enem para passar aqui na faculdade e agora para ter produção textual de matéria eletiva. E tentei mudar de todo jeito, mas não. Porém, nós estamos acostumados a ser específico em algo. Mas para que a gente venha alcançar a unidade de fé, as nossas diferenças, elas não devem ser maiores do que aquilo que nos une. Então, quer ver um exemplo melhor que esse? A opção partidária sua não deve ser algo que separe você do seu irmão. Se isso tem sido um assunto que tem dividido a sua família, a gente não entendeu ainda o que é alcançar a unidade de fé. Alcançar a unidade de fé é essa harmonia do corpo de Cristo. Se você não tem conseguido sentar na mesa com seu irmão por causa da foto dele, ou porque as páginas, ninguém mais usa, né? Mas as páginas que ele segue no Facebook, você ainda não entendeu o que é a unidade de fé. Se no RU ou então no DCE a única mesa que tem, ou então dentro do seu trabalho, a única mesa que tem do refeitório é de uma galera que você olha e fala assim, muito diferente de mim, e você não consegue sentar nela, você não entendeu ainda para que Cristo veio aqui nessa terra. Você não entendeu que o que nos difere nunca deve ser maior daquilo que nos une, que o seu propósito em Deus nunca pode ser limitante pelas preferências do seu irmão ou do campo missionário que você está incluso. Alcançar a unidade de fé é ter... Vamos mais fundo então. Se dentro da sua casa você talvez tenha algum medo ou vergonha de ir na igreja da sua mãe, porque eles podem ser um pouco diferentes do que você, porque você gosta do Shabas e a sua mãe gosta de hino da harpa, você não entendeu ainda sobre a unidade de fé. A unidade de fé, quando Paulo está retratando aqui no texto de Efésios, ele está falando sobre as bases doutrinárias fundamentais da vida de nós cristãos. Se essas bases fundamentais, as bases essenciais, são as mesmas, nós precisamos ser corpo, nós precisamos ser igreja com essas pessoas. O SDA é incrível porque une gente de tudo quanto é tipo. Une gente de cabelo social, une gente de dread, une gente de todo quanto é tipo de pessoas, por conta dessa unidade, porque nós acreditamos nas mesmas coisas. Nós acreditamos na mesma base, que Cristo veio para salvar toda a geração. Cristo morreu por nós. Se essas bases são as mesmas, nós precisamos entender que para conseguirmos chegar até essa plenitude, precisamos do nosso irmão. Precisamos deles. Porque eles vão ter uma revelação da parte de Deus que nós não temos. E vamos ser a igreja completa quando juntos estivermos assentados na mesma mesa. Outro assunto que Paulo fala aqui na carta de Efésios, a somatória depois da unidade de fé, ele fala a respeito do conhecimento do Filho. O termo grego usado aqui é epignosis, que é muito mais apenas de conhecer. É muito mais apenas do que aquele simples conhecimento.
Eu não sei, aqui de Curitiba tem muita gente que torce para, aqui no Paraná como um todo, tem muita gente para que torce de times de São Paulo, time paulista, time do Rio. Aí você pergunta assim, para que time você torce? Ah, eu torço para o Flamengo, São Paulo, você conhece? Ah, conheço. Quantas vezes você foi no estádio? Ah, nunca fui. Ah, quem que é o meio-campo? Ah, não sei. Quem que é o atacante? Não sei. É um conhecimento muito raso e fino. A palavra aqui, epignosis, representa um conhecimento pleno. O significado dela é completo, um conhecimento completo. É muito mais do que um conhecimento intelectual de Jesus. É muito mais do que saber 3, 4 versículos de cor e salteado. É um conhecimento que ele reflete o caráter de Cristo. É um conhecimento que reflete uma revelação progressiva de quem Deus é. E a ideia aqui sobre essa parte do conhecimento, sobre a parte de ser partido, é justamente essa parte do conhecimento e a revelação progressiva de Cristo. Porque você pode ter apenas 1 mês de convertido, ou então 10 anos de convertido. O que vai definir o conhecimento seu do Filho é essa progressão. Eu gosto muito de uma referência que antes dos cristãos serem chamados de cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Porque sempre apontavam para esse lugar que eles estavam almejando alcançar. E ser partido faz parte desse caminho, dessa revelação de Cristo, desse conhecimento pleno por completo. E a outra somatória para alcançar a plenitude é a maturidade. É crescer espiritualmente, é não ser levados por um lado e para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá com vento de doutrina. Ah, agora o assunto da moda é liberdade, é o ministério da graça agora, tudo pode. Ou então não, agora estamos andando sobre legalismo. Aí tem o irmãozinho, que aqui na nossa igreja não tem, aqui em Curitiba não tem em geral, a gente escuta muito essas histórias quando a gente conversa com os pastores de outro mundo, não do planeta Terra, outro mundo. Que são essas pessoas que de tempos em tempos eles acreditam em alguma coisa. De tempos em tempos eles estão vivendo alguma coisa. Mas é engraçado porque parece que eles vivem muita doutrina, muito conhecimento, mas não se consegue ver Cristo através da vida deles. Eles continuam com os seus mesmos ídolos, com os seus mesmos vícios, com as suas mesmas mesmos ídolos, com as mesmas práticas. E eles não conseguem chegar a esse lugar de amadurecimento. Porque esse lugar de ser maduro em Cristo é crescer de uma forma equilibrada dos 3. E uma prática para ser pleno. Como eu alcanço a unidade de fé, ou então como eu alcanço o conhecimento do Filho, ou como eu alcanço a maturidade. E foi muito engraçado, porque enquanto eu estava, eu costumo usar muitos dicionários bíblicos e muitos livros de pesquisa, enquanto eu estou escrevendo uma mensagem para me contextualizar do tempo e da época. Uma das ferramentas que tem ajudado muito foi depois, quando saiu o Google, porque a gente tem muitas ferramentas que são online, e a internet evoluiu muito para isso. E quando eu tinha terminado de escrever o meu esboço, eu fui pesquisar no ChatGPT algumas coisas, falando assim, o que será que o ChatGPT pesquisaria? O que o ChatGPT me diria sobre isso? E quando eu escrevi que para alcançar o conhecimento, para alcançar a comunhão de fé, o conhecimento do Filho e maturidade, eu coloquei um prompt gigantesco. O Gabs está aqui, o Gabs me ajuda a escrever prompts, o Gabs é muito bom nisso, me passou vários cursos e cada vez mais a IA tem sido uma ferramenta muito boa no nosso trabalho, se você não usa, eu aconselho. E eu escrevi um prompt gigantesco a respeito de tudo aquilo que eu estava passando pela mensagem, e para ele pesquisar mais profundamente na Bíblia e me relatar filósofos ou então teólogos da época que dissessem a respeito sobre tudo isso que eu estava escrevendo. Qual seria esse caminho, então, para alcançar essas 3 medidas e para, então, ser pleno em Cristo? E a resposta foi muito longa, porque ele contextualizou historicamente, mas a conclusão dele foi Bíblia, oração, comunhão. Bíblia,
oração, comunhão. É exatamente da mesma maneira que eu tinha escrito. Eu achei muito engraçado, porque Deus usa até IA para falar com a gente algumas vezes. E quando o Espírito Santo me confirmou no meu coração a respeito de que esse processo ele não poderia ser vivido sem a Bíblia, sem a oração e sem comunhão, eu tive o pleno entendimento que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é um livro muito mais que uma regra, ou muito mais que um manual de vida. Me trouxe uma clareza a respeito de todas as vezes que eu abri a minha Bíblia e eu comecei a pensar sobre a respeito desse caminho da plenitude, que eu corro para ser partido. E eu falei assim, Deus, a Bíblia é muito mais do que um manual. O que a Bíblia é, Deus? O que é isso? Ela é o seu livro, a gente sabe que ali são as suas palavras, são a sua revelação escrita, é o Senhor que deixou essa mensagem para nós. E a Bíblia, uma das melhores definições que eu encontrei sobre a Bíblia, que diz assim: a Bíblia é como se fosse um mapa do tesouro. É um filho que decidiu se esconder e se afastar do pai, mas mesmo assim, o pai deixou rastros para mostrar o lugar onde ele sempre esteve. Quando nós começamos a ter o conhecimento da plenitude de Cristo, nós começamos a se comportar com as disciplinas espirituais de uma forma diferente. Nós então não olhamos para leis e regras que devem ser exercidas, mas nós olhamos para um lugar onde Deus sempre esteve e o desejo dele sempre foi nos relacionar nele. E aí quando a gente pula para a parte da oração, a oração é como se fosse o nosso WhatsApp celestial. Ali tem ligação de emergência, ali você usa para ligar para alguém de emergência, ali você usa para relacionamento, e é muito parecido para com Deus. A oração é a nossa comunicação, é a nossa conversa para com Deus. E a comunhão, no final, é a aplicação de tudo isso. Nós não vamos conseguir ter plenitude naquilo que Deus tem nos dado se nós não encontrarmos a unidade de fé uns com os outros, não conhecermos profundamente quem é o Filho de Deus e a respeito do que Ele veio nos fazer em nós. Então crescemos em maturidade para vivenciar isso. E a ferramenta para que tudo isso venha a ser consolidado em nossos corações é Bíblia, oração e comunhão. É muito engraçado porque os tempos passam e a Bíblia ela continua sendo uma verdade no meu e no seu coração. E os fundamentos, eles são os mesmos. A gente encontra, é muito engraçado, porque esses dias eu estava com o Rafa, e a gente estava conversando, eu não lembro onde a gente estava, mas acontece isso muitas vezes. Nós aqui sempre procuramos aprender a ser forjados e ao conhecimento de coisas que talvez sejam alguma coisa que Deus tem trabalhado em nós, e a ter um conhecimento da plenitude de Deus sobre aquilo. Então, exemplo, aqueles que estão no curso de noivos, eles lêem o propósito da família, porque esse é o passo que eles querem dar. Mas eu acho muito engraçado porque o nosso pastor, o pastor Luciano, ele tem uma resposta muito engraçada quando pergunto para ele: quais são os seus top 5 livros, top 3 livros? Aí ele sempre pergunta sobre um assunto, uma temática diferente. O homem é uma enciclopédia. E no final ele cita todos. Primeiro ele sempre começa com a Bíblia. No final de ele citar todos, ele fala assim: olha, a Bíblia é bem suficiente para nós. Tem muita coisa lá que a gente não conhece. Porque é justamente isso. Passa tempos, mas a gente sempre volta na verdade fundamental. Porque o intuito, o propósito é que essas coisas elas não envelheceram demais. É o nosso coração que quando nós encontramos a Cristo, o nosso coração e a nossa vista, ela está cheia de vestes que a gente não consegue enxergar Deus verdadeiramente. Eu tenho certeza para aqueles que, ou então, se converteram e tiveram uma revelação algum dia lendo a Bíblia, conseguiram ter um entendimento profundo, tipo assim, caraca, velho, isso daqui sempre teve aqui, e realmente sempre teve aqui. Porque é nesse processo de sermos partidos, encontrando essa plenitude em Cristo, que Deus começa a se revelar progressivamente para a nossa vida. Esse é o progresso e o processo de Deus para nós. Esses três, a oração, a Bíblia e a comunhão,
devem ser pilares fundamentais dentro do nosso coração. E aí eu te pergunto, passando pelo entendimento de que Deus pleno nos fez para vivermos em plenitude, e entendendo agora o que é plenitude, eu te faço outra pergunta. Por que ser pleno? Pode ser uma resposta muito boa, é porque é a vontade de Deus, com certeza, mas ela tem muito mais a ver do que isso. A plenitude, ela não existe, ela não foi criada por Deus para que eu e você fôssemos satisfeitos no pouco ou então no muito. A plenitude é esse lugar que fala ao nosso coração. Se nós temos pouco, então vamos honrar a Cristo e vamos dizer que Cristo é a nossa suficiência no pouco. E se nós temos muito, nós vamos partilhar com aqueles que têm pouco. Eu gosto de uma frase de John Wesley, que ele diz assim: ganhe tudo que pode ganhar, economize tudo que puder economizar, doe tudo que puder doar. Ganhe tudo que puder ganhar, economize tudo que puder economizar e doe tudo que puder doar. No final, a plenitude ela sempre vai apontar para o nosso propósito. Porque sem ser plenos não vamos conseguir viver o propósito de Deus. Por isso a existência da plenitude. Talvez você tenha se encontrado estagnado e travado dentro da sua vida cristã. Não tem conseguido mais enxergar aquilo que Deus tem para você. E tem sempre procurado uma nova metodologia para entender qual é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você é que você seja pleno, porque a partir da plenitude Ele consegue utilizar você, Ele consegue falar ao seu coração. O conhecimento, por si só, vai nos fazer ficar estáticos. Não vai fazer com que a gente se mova, com que a gente saia desse lugar. Eu gosto muito de um retiro de integração que eu estava indo, que eu fui, e um desses retiros de integração que eu fui ministrar, uma pessoa me procurou para conversar depois do retiro, para testemunhar, e ela falou assim: eu já estou há mais de 1 ano aqui nessa igreja, eu não faltei uma célula, eu não falto um culto, mas hoje eu consegui enxergar Deus verdadeiramente. O conhecimento sem a revelação de Cristo não me fazia sujar as mãos para trabalhar, para viver em prol daquilo que Cristo tem feito. O fazer, por si só, ele não é suficiente. Porque muitas vezes o fazer toma o lugar do nosso coração. Por você ser proativo, você alcança um determinado lugar dentro do seu trabalho, ou então dentro aqui da igreja. E um dia Deus está te pedindo para você transicionar desse lugar. Um dia Deus está te pedindo para você sair desse lugar. Mas aquilo que você faz já tornou quem você é. Então você acaba tirando o lugar da sua identidade, da sua plenitude de Cristo, e colocando o seu trabalho, e colocando o que você faz no lugar. E o que você faz acaba se tornando um ídolo. Porque Deus, o fazer e o conhecer, quando eles são a somatória para o ser, quando eles não estão vinculados com o ser, a gente não tem vivido em plenitude. Se você tem tido dificuldade de encontrar o propósito de Deus na sua vida, eu tenho certeza, é porque os primeiros passos que Deus falou ao seu coração e Ele trouxe como instrução para você, sobre ser pleno, são práticas que talvez você esqueceu no meio desse caminho. E eu falo isso com muito temor no meu coração. Quantas vezes aqui dentro dessa casa eu já fui amado e advertido. Eu me recordo que em uma das vezes dentro de uma conferência que eu estava servindo, eu fiquei indignado, porque no meu tempo de descanso que eu poderia assistir a sessão,
me chamaram para fazer outra coisa que era muito urgente, para servir. Eu lembro que eu cheguei depois do culto, indignado. Falei com o pastor, falei, como pode uma coisa dessa? E depois de lamentar tudo aquilo que eu tinha feito e não era para mim fazer, lembro que o pastor perguntou para mim, para quem você tem feito? Quem você é? E para quem você tem feito? Essa pergunta veio ao meu coração e começou a refletir, e começou a ser um prumo dentro de tudo aquilo que eu fazia. Tenho feito pela necessidade, pelo conforto, ou então pelo propósito? Quantas vezes já no meio dessa caminhada me peguei sobrecarregado e cansado por estar fazendo coisas que Deus não me pediu para fazer? Porque no final, para alcançarmos a plenitude de Cristo, precisamos ser partidos. Eu gosto muito que no texto de Mateus, no capítulo 16, Jesus começa a falar mais ou menos como funciona a matemática do reino. Mas antes disso, no 13, ele conta várias parábolas a respeito desse reino. Uma das parábolas que ele conta é a respeito que ele compara o reino dos céus como uma pérola preciosa. Ele diz que um homem, encontrando essa pérola, vendeu tudo que tinha para comprar ela. E aí eu te pergunto, qual é a utilidade de uma pérola? A não ser bela. Eu amo essa comparação com uma pérola, porque quando nós vamos entender o processo de uma pérola ser feita, nós sabemos que dentro daquela concha, ela precisou ser ferida, ela precisou ser partida para que aquilo fosse gerado. E talvez dentro do nosso contexto hoje, pérola seja uma das joias mais baratas e mais fáceis de serem encontradas. Mas no contexto aqui de Mateus 13, uma pérola madura, ela custava em torno de 27 a 137 anos de trabalho. Agora imagine você dedicar sua vida inteira para obter uma pérola. Imagine você viver a sua vida inteira para um único e definido propósito. A verdade é que o que traz a beleza da pérola é o processo dela de ser partida. A pérola ser partida, a revelação, a concha ser partida, a revelação é feita através da pérola. Quando a gente vai para a ceia de Jesus, a gente vê que Jesus traz ela e simboliza com dois elementos: o pão e o vinho. Deus não usa o trigo, e aqui eu tenho o triguinho, e Deus não usa a uva como exemplo, mas eu uso o pão e o trigo. Porque esse trigo aqui, que está na minha mão, ele ainda não está pleno. Porque se eu entregar esse trigo aqui para o PPJ, para que vai servir esse trigo para o PPJ? Ele não vai conseguir comer esse trigo. Ele não vai conseguir consumir esse trigo. Mas esse trigo, quando ele passa pelo processo de ser partido, quando ele é moído, quando depois a água toca a sua farinha e ele é depositado sobre uma pedra quente,
aí sim é formado o pão. Essa daqui é a exemplificação mais perto do que eu pude encontrar de um pão da Páscoa, um pão sem fermento, um pão asmo. Porque essa é a verdade que Cristo tem sobre nós. Quando a gente começa a entender que o único lugar de a gente se achegar pleno em Deus é a gente ser partido, a nossa oração ela começa a mudar. Nós então não corremos do processo, mas nós então damos graça por aquilo que temos enfrentado. Algo dentro do nosso coração gira, uma chave muda dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso relacionamento para com Deus. Deus não é um Deus mau, muito pelo contrário. Ele sabe que o melhor para nós é sermos parecidos com Ele. E esse processo unicamente pode ser alcançado em ser partido. A plenitude, ela só pode ser alcançada quando nós deixamos ser partido por Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. O único caminho para que a gente venha viver o propósito de Deus é através da plenitude. E só existe plenitude através do partir, através do esvaziar-se a si mesmo. Gostaria de convidar a todos a ficar de pé. Quando Deus ele se revela a nós, e quando Deus se revela para gerações, é uma revelação contínua e progressiva. Jesus não voltou ainda, porque todas as coisas ainda, todas as promessas para que Ele voltasse não foram completas. Existe uma progressão em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. A verdade é que quando nós aceitamos Jesus, e quando nós decidimos caminhar com Ele, instantaneamente, precisamos começar a rasgar os véus que nos impedem de enxergar por completo. E ser partido é esse processo. Ser partido é para esse propósito. O que a Miriane orou hoje, no momento da oração, tem sido a minha oração durante toda essa semana a respeito de hoje. Tem sido a minha oração. Porque a verdade é que se a gente não se esvaziar de nós mesmos, nós nunca vamos conseguir enxergar Deus verdadeiramente. A gente sempre vai colocar um responsável pelas nossas crises ou pelas nossas dores, enquanto Deus está querendo nos alcançar, nos tocar, ressignificar tudo aquilo que tem nos feito sofrer e machucar. Esses véus que são colocados na nossa vida, independente se você nasceu num lar cristão como eu, ou independente se você aceitou Jesus ainda na sua juventude, esses véus eles foram colocados e são colocados desde o primeiro dia da nossa vida. É a maneira como nós enxergamos as coisas. E a parte da nossa responsabilidade
tirar essas vendas dos nossos olhos. Pedir para que Deus se revele a nós verdadeiramente. Eu gostaria de ter um momento de oração com vocês hoje. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse o seu olho. Deus marcou um encontro conosco essa noite. Eu tenho certeza disso. Ele marcou um encontro comigo, com você essa noite. Talvez desde o dia que você decidiu aceitar Jesus, você tenha se encontrado como trigo. Mas não passou pelo processo, ou você tem sentido que as coisas têm direcionado você até um lugar de ser partido, mas esse lugar ele parece ser amedrontador e desafiador. Mas hoje eu vim te dizer a verdade dos céus, que esse lugar é a plenitude de Deus para a sua vida. Ele é a perfeita vontade de Deus para os nossos corações. Esse lugar é um desejo de um Pai perfeito e amoroso para os seus filhos. Assim como um fruto, se ele antes do tempo cai da árvore, ou depois do tempo, passa do tempo de maturação, ele apodrece, a única utilidade que ele tem é talvez, e muito talvez, gerar outra árvore para a futura geração. Mas ele passa a sua missão, ele passa o seu propósito para outro. Porque a verdade é que um fruto, quando ele é maduro, ele é feito para ser consumido. O seu propósito de um fruto é ser consumido. Porque ser consumido por Deus aponta no cumprimento do propósito. E mesmo assim as sementes são lançadas para as próximas gerações. Eu creio que o que Deus tem para nós, para o alcance jovem, não será como o fruto que passa para a próxima geração, ou então do fruto que só serve como adubo. Mas eu creio que o que Deus tem para nós, Ele tem nos levado até um caminho de amadurecimento. Deus tem nos levado até um caminho de ser partidos. Não é à toa, porque a nossa temática do ano, a temática da nossa conferência fala sobre isso. Porque esse partir é o catalisador de Deus para a sua vida e para a minha vida. Espírito Santo de Deus, Pai, a minha oração hoje é, Deus, para que o Senhor parta o nosso coração, Jesus. Nos traz entendimento e revelação, Pai, a respeito de quem Tu és, Deus. Nos traz revelação, Senhor, a partir de quem Tu és, Pai. Venha, Senhor Jesus, mais uma vez hoje, Pai. E nos toca, Senhor Jesus, e nos toca mais uma vez, Deus.